E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um olho tudo. Sabe aquele olhão preto de respeito? Vou ensinar pra vocês como se faz. Já peço pra que você deixe seu like, né, o seu curtir aí, isso ajuda muito pro crescimento do canal. Também aproveita já pra, ao decorrer do vídeo ir comentando o que você tá achando. Hoje a gente vai fazer um olho preto maravilhoso, bem esfumado, nada marcado, a gente não gosta de nada marcado. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá pra técnica de hoje. Bom, primeira coisa, eu já fiz as minhas sobrancelhas, inclusive, se não tiver aqui no canal ainda, eu vou lançar em breve. Mas, se já estiver aqui no canal o vídeo de como eu preencho as minhas sobrancelhas, eu vou estar deixando aqui nos cards para que vocês tenham acesso, tá bom, a ele. E aí eu já iniciei o vídeo com as minhas sobrancelhas prontas. É só realmente ver o passo a passo nesse vídeo que eu deixei aqui, ou que eu vou lançar em breve. E aí você já tem acesso a como preencher a sobrancelha de uma forma harmônica, né? Nada tão uau. Enfim. Mas que fica perceptível de que você fez um design, né? Eu acho que isso é importante também. Então, eu acho que esse estilo aqui de sobrancelha também um pouco mais marcado combina com a proposta de hoje, que é uma proposta de um olhar mais marcante. E vamos lá então pro vídeo de hoje. Eu gosto de usar um corretivo mais claro justamente também para pigmentar a sombra, mas não necessariamente precisa ser um corretivo claro, tá? Se você quiser pode ser uma base da sua preferência e pode ser também no seu tom da sua cor de pele, tá tranquilo. Eu vou começar então com esse corretivo aqui. E aí a gente vem passando ao longo da nossa pálpebra. Logo em seguida vem com essa esponja para que a gente consiga aí esfumar todo esse corretivo que nós colocamos aqui e tirar todo o excesso de produto para que a gente consiga ter uma sombra mais pigmentada. Então eu tô aqui olhando pro meu espelho aqui na frente, meu amigo dessas horas. E aí a gente vem dando batidinhas para que esse corretivo possa estar se uniformizando ao tom da nossa pele, até para também, como eu falei anteriormente, pigmentar um pouco mais a nossa sombra e potencializar o poder dela. Então, ó, batidinhas, batidinhas, batidinhas. E olha a diferença que fica. Esse lado tá com o corretivo, como eu falei pra vocês, e esse lado aqui, por enquanto, está sem. Outra dúvida também que vocês podem ter, precisa necessariamente colocar o corretivo aqui, sabe? É algo que precisa ser feito se não dá errado? Não. Se você quiser, você simplesmente pode já iniciar colocando a sua sombra na própria pele sem ter necessariamente feito isso. Mas o que acontece? Quando a gente simplesmente já coloca a sombra na pálpebra sem ter colocado nenhuma preparação, pode ser um primer próprio para sombras, pode ser um corretivo, pode ser uma base. Quando a gente faz isso sem colocar essas bases iniciais, a sombra pode não pigmentar da forma como ela poderia pigmentar. Então a gente põe essa base justamente para aprimorar o poder dessa sombra. Então assim, sombras que já são muito boas, por exemplo, eu amo usar a paletinha da Ludurana. Essa daqui, por exemplo, a gente vai usar no vídeo de hoje. Então, o que acontece? Às vezes a gente compra umas sombras que elas não são tão pigmentadas assim. E aí, esse tipo de técnica, esse tipo de possibilidade que a gente tem, faz com que seja possível a gente potencializar o poder dessa sombra, você tá entendendo? A gente pode deixar essa sombra mais pigmentada, a gente pode aumentar a durabilidade dela através disso aqui. E é por isso que eu gosto de fazer isso, vocês sempre vão me ver fazendo essa parte aqui no canal, essa etapa. Agora, nesse momento, eu vou fazer a mesma coisa, só que do lado de cá. E batidinhos. Nada de arrastar, tá bom? Porque se você arrasta, você tira o produto de um lugar e coloca no outro. E assim vai indo até você terminar de arrastar. Então, nesse caso, são batidinhas, leves batidinhas. Até pra não machucar seu olho também. Então, são leves batidinhas. Depois dessas batidinhas, a gente vai vir então para a próxima parte, que já é usar a primeira sombra. Como eu tinha mostrado pra vocês, agora eu vou estar usando essa paleta aqui, da Ludurana. Ela é uma paleta super pigmentada e eu vou estar usando o marrom dela para que a gente consiga iniciar fazendo a nossa transição. Eu vou usar esse aqui, ó, pra gente iniciar, tá bom? Esse marrom aqui, ele parece até um pouquinho com fundo alaranjado, justamente pra gente conseguir fazer a transição desse marrom para esse alaranjado aqui, tá bom? Prontinho. Primeira parte tá pronta. Então a gente tem esse lado aqui com o marronzinho que a gente já iniciou fazendo e esse lado aqui, por enquanto, só com a nossa base,
que foi o corretivo que eu usei. Agora eu vou vir com esse pincel aqui, tá bom? Ele é um pincel mais propício mesmo para poder esfumar. Eu vou pegar nesse momento esse laranja aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar essa outra paleta da Ludurana, que é essa daqui. Gente, eu sou muito fã da Ludurana, hein? Ludurana, me patrocina, amiga. Ó, aqui, ó. E aí a gente vai pegar esse marrom aqui. E agora chegou a hora da sombra preta. Para aplicar essa sombra preta, eu vou usar esse pincel aqui. Não sei se vai estar focando, meninas. Ó, você tá vendo que quando você abre o olho, o preto tá concentrado exatamente no local onde os olhos abrem e fecham? Então, é justamente aqui que é o nosso limite. O que vai vir a partir disso, nós vamos ir trabalhando com esfumado. Mas se esse preto sobe muito, ele vai tomar todo o espaço da transição que nós havíamos feito anteriormente. Então, por isso é que a gente deixa ele até aqui. E aí, caso precise ir reforçando aos poucos, a gente vai criando camadas, tá bom? Agora eu venho de volta com aquele pincel que nós havíamos aplicado, o marrom, que é esse aqui, esse pincel aqui. E eu volto com a sombra marrom, tá bom? Aqui, ó. Pra justamente esfumar esse preto. Agora a gente vem com esse pincel aqui, a gente vai vir naquela sombra laranja, lembra daquela sombra laranja? Essa daqui, ó, pra poder ajudar a reforçar esse esfumado novamente. Dois mil anos depois. E pronto. Olha só como ficou. A divisão, tá vendo, ó? E o preto ficou exatamente concentrado na região da nossa pálpebra móvel. Essa parte aqui ficou mais concentrado o nosso marrom. E aqui pra cima, o nosso alaranjado. Bem lindo, do jeito que a gente gosta. Agora o próximo passo é máscara de cílios. Após aplicar a máscara de cílios, vem aí os cílios postiços. Enquanto eu vou colocando a cola nesse cílio, ele vai tendo a possibilidade de secar um pouquinho. Eu vou vir fazer um acabamento com vocês aqui embaixo pra iluminar o ponto alto da minha sobrancelha. E aí é o tempo que a cola vai secando um pouquinho. Eu acho muito bonito esse visual que fica. Então eu venho e concentro esse iluminado aqui. E é onde eu concentro esse iluminado exatamente nessa parte aqui. E aí fica esse aspecto, tá vendo? Bem iluminado, eu acho isso lindo demais. Agora, já fez um tempinho que deu pro nosso cílio secar. E aí eu vou pegar o espelho aqui e vou olhar pra baixo, porque esse é o melhor jeito pra poder colar cílios. Então, ó, olho pra baixo. Quase pronto. Olha, gente, esse olho com cílio. Eu fico em love com isso aqui. Vou colocar essa mesma sombra aqui nessa região também. E agora chegou a hora desse olho aqui. Eu vou estar fazendo aqui no off, mas vou fazer exatamente as mesmas coisas que eu tinha feito com vocês nesse olho aqui. E aí, assim que estiver pronto, eu apareço aqui, tá bom? Pra gente continuar, então, fazendo a nossa pele juntinhos. E tcharam! Esse é o resultado do olho pronto. Eu já comecei, então, tirando esse excesso aqui debaixo do olho, né, que fica com aquela sombrinha um pouco acumulada. Por isso, inclusive, que eu gosto de começar o olho antes da pele, porque toda a sombra que for cair, né, isso depois vai sendo tirado no decorrer da maquiagem. Quando eu faço a pele primeiro, precisa ter um pouco mais de cuidado para a sombra não cair depois, principalmente quando é um olho um pouco mais trabalhado, assim, que leva sombra preta, né, e tudo mais. Então, por isso é que eu prefiro começar o olho primeiro e a pele depois. Mas isso é opcional, sabe? Se você gosta de começar a pele primeiro, não tem problema algum, não tem regra, tá? Então, é só mesmo a forma como você se sentir melhor. Eu gosto de começar pelos olhos, né? Na verdade, eu até começo pelas sobrancelhas, depois os olhos e depois a pele e, por último, os lábios, né? Mas é bem opcional essa parte e aí você pode fazer da forma que você se sentir melhor. Eu vou usar essa Água da Beleza, Onda Perfeita da Fenza.
Agora eu venho com o meu leque pra poder tirar aqui esse efeito molhadinho que fica, né, da água de beleza. Não faz bem aplicar um produto em cima do outro sem esperar com que ele necessariamente seque um pouco, entendeu? Ou pelo menos dê a chance da pele absorver um pouco mais desse produto. E aí, assim que eu apliquei a água da beleza, eu vim usando então esse leque para que eu conseguisse então estar fazendo com que a minha pele absorvesse até que de uma forma mais rápida. E aí sim, a gente vem para o próximo passo, que é o corretivo. Eu acho muito interessante a proposta desse corretivo aqui, porque ele é um corretivo de alta cobertura e isso me agrada bastante. Eu tenho umas olheiras bem sobressalentes, então eu acho que nesse caso aqui também pede uma make mais reboquinho. E esse corretivo eu já passo ele já esfumando e espalhando, porque senão ele seca muito rápido. Então vai ficar acumulado aí, não vai ficar bom depois para poder estar esfumando e espalhando, então eu já faço todo esse processo agora. Agora eu tô aplicando a base da Adversa na cor 550, que é a minha cor. E aí vou aplicar até também um pouquinho em cima desse corretivo aqui que eu já havia aplicado. E agora eu venho com essa esponjinha aqui, justamente para ajudar a assentar todo esse produto na minha pele. Eu vou usar esse blush aqui da Ruby Rose, a cor dele é a B6. E eu particularmente gosto muito desse blush, porque ele tem um jeitinho mais de pêssego e ele tem um toque cintilante, então eu gosto muito dele também por causa disso. Deixa um iluminado muito bonito. E aí eu vou concentrar ele aqui ainda com a pele molhada mesmo, tá bom? Depois eu vou vir selando e aí tudo vai ficando no seu devido lugar. Mas de primeira, assim, de primeira instância, eu gosto de deixar o blush um pouco mais concentrado mesmo, de uma forma proposital. E antes do contorno, eu acho que eu vou dar uma acendida a mais nesse blush, só que agora eu vou usar uma sombra. E aí eu vou então misturar um pouquinho dessas duas sombras aqui, só que tem que tirar bastante o excesso, porque ela é muito pigmentada essa sombra e tem que vir com muita pouca sede ao pote, senão dá ruim. Então, ó, você vem quase nem encostando o pincel no rosto. Agora eu vou pegar esse meu pincel para contorno, eu já mostrei ele para vocês em outros vídeos. E eu vou usar esse pincel aplicando essa sombra aqui, ó. Ela vai ser importante para a parte que vai vir a seguir, que é a parte do contorno. Porque na minha testa em si eu não costumo aplicar muito produto não, é mais o sujinho mesmo que sobra da esponja, né? Só isso mesmo. E olha só como uma pele contornada fica outra coisa. E parece até que eu já passei iluminador, né? Mas não, ainda não passei. Esse aqui é o vício da pele mesmo. E aí, pra nós virmos com o nosso iluminador, vou novamente vir com essa água da beleza, porque eu quero que a pele não seque por completo pra eu conseguir aplicar o iluminador e fique bem potencializado. Ó, e é assim que fica. E agora que eu usei a água da beleza, eu vou vir para a próxima etapa, que é o iluminador. Com a pele ainda um pouco molhada, eu vou vir aplicando esse aqui, esse iluminador da Mojave. E fica assim.
Agora eu vou usar essa paletinha aqui pra conseguir selar algumas partes do meu rosto. Pronto, agora é só vir varrendo e tirando todo o excesso desse pó. E agora chegou a hora dos lábios e eu vou usar uma sombrinha marrom para que a gente consiga então fazer o contorno dos meus lábios. Esse gloss é da Max Love e ele tem aquele efeito de aumentar os lábios, sabe? E aí ele fica pinicando um pouquinho nos lábios, mas não é nada insuportável não, é super confortável até. E é isso. A make foi essa. Eu amei trazer essa proposta de maquiagem pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. No fundo até meu brinco, ó, laranjinha, combinou com o fundo aqui dos olhos aqui em cima. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Não deixem também de curtir, isso ajuda bastante pro crescimento do canal. E eu espero vocês então no próximo vídeo, tá bom? Ah, e não se esqueça, ative também o sininho de notificações que vai estar em algum cantinho dessa tela aqui. E fazendo assim, sempre que eu postar vídeos novos, você vai poder ter acesso, você já vai receber logo em primeira mão. E se Deus quiser, então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!